Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Adriano Costa e estamos iniciando mais um programa de EBD da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Vila Brasil, e conosco, compondo a mesa, o nosso irmão diácono Genilson Henrique. Genilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano. Também conosco o nosso irmão auxiliar André Lira. Irmão André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano, e a paz do Senhor, diácono Genilson. Muito bem, nós estamos estudando a lição Os Ataques contra a Igreja de Cristo, tá? E hoje nós iremos dar continuidade à sequência de estudos e iremos estudar a lição de número 7, que tem como tema a sutileza da relativização da Bíblia. E eu gostaria de pedir ao irmão André que faça a leitura do texto áureo, por gentileza. Sim, se encontra em 2 Timóteo 3,16, que diz, o texto áureo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz: a Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A leitura bíblica em classe, encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 17. Gostaria de pedir ao irmão Genilson que fizesse a leitura, por gentileza. Pois não. Nos diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Graças a Deus. Irmão Genilson, por favor, ore neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos neste momento te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos te apresentar cada professor, cada aluno, Senhor, que vai assistir a esta programação, pedindo que o Senhor abençoe grandemente, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra mais uma vez alcance, Senhor, os nossos corações, causando a transformação necessária que precisamos, meu Senhor, para te servir melhor. Nos dá da tua graça, continua abençoando o Campo em Vila Brasil. Esta programação é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós queremos desde já agradecer a você, querido professor de Escola Bíblica Dominical, aluno, que está conosco acompanhando este estudo da Palavra de Deus. Lembrando, sempre fazemos menção dos objetivos da nossa lição, que serão alcançados no decorrer da aula, à medida que os tópicos forem trabalhados. Tá? O primeiro objetivo é destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. O segundo objetivo é explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. O terceiro objetivo é pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E o quarto objetivo é afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Irmão Genilson, essa é uma lição bastante importante, para todos nós, que fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Hoje em dia, mais do que nunca, tem se relativizado bastante o conteúdo, a importância da Bíblia Sagrada. Isso. E essa lição, como nós estávamos conversando, ela é bem atual, Sim. Assim, é uma coisa para os nossos dias, é aquilo que tem se tratado
todos os dias, né? E o tema, a sutileza da relativização da Bíblia, o termo sutileza nós já definimos em outros programas, né? Que vai falar a respeito da arte do engano, e hoje a gente vem falar sobre a relativização. Nós vamos ver aqui o significado, o que ela quer dizer em relação a essas questões, uma lição muito produtiva para nos alertar, né? E nos atualizar em relação àquilo que está acontecendo. Irmão André, e o comentarista, né, na introdução, o pastor José Gonçalves, ele vai enfatizar os inúmeros ataques, né, que a Bíblia sofreu no decorrer da história e hoje em dia, né, tem sofrido inúmeros ataques. Ele cita alguns exemplos, né, que é de torná-la, tentar desacreditá-la, aboli-la, considerá-la como obsoleta, desnecessária e até mesmo perigosa, né? Isso. A Bíblia Sagrada, ela sempre sofreu ataques e nós sabemos que continuará sofrendo, né? O aluno, o professor, nós cristãos, nós sabemos que o ataque não vai cessar. Por quê? Porque a Bíblia ela aponta para o homem mostrando os seus pecados. Logo, sempre haverá pessoas que vão olhar para a Bíblia e vão atacá-la, porque ela está mostrando, ela revela o homem falho, o homem errado. Então, o ser humano, o homem que não quer se moldar, não aceita, ele vai atacar a Bíblia Sagrada, ele não vai permitir que ela continue com essa áurea que ela tem divina. Vão tentar sempre inferiorizar e atacar das diversas formas possíveis. Mas qual é a garantia que nós temos? É que ela sempre... O crente ele tem que ser um combatente da verdade, ele tem que estar preparado a tempo e fora de tempo para fazer uma defesa do Evangelho, mas ele pode ter a calma e a certeza que o Senhor sempre vai estar resguardando de tal forma que a sua palavra não irá perecer, não ficará de forma alguma perdida no tempo, em situação, em momento algum. Sempre haverá homens que estarão ali resgatando os princípios morais da Bíblia Sagrada e do nosso Deus. Lembrando que os ataques, eles acontecem porque a Bíblia, por que se ataca a Bíblia? Ora, a Bíblia é o livro guia da Igreja do Deus vivo, que é a coluna e fundamento da verdade, o texto de 1 Timóteo 3,15. Olha, ela é a espinha dorsal dos cristãos, é a nossa arma de luta, de batalha. Então, qual é a forma de nós tirarmos dos cristãos, tirarmos, né, da igreja a sua arma? É atacando ela, tirando a espada, tirando a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos lutar contra e não permitir de forma alguma. E, queridos, a Bíblia Sagrada ela tem um tema central, e o tema central é Jesus, e Jesus ele deixa bem claro que, já, né, pegando como tema da revista, que é a sutileza da relativização da Bíblia. Jesus ele já diz o seguinte: o tema central da Bíblia é Jesus, e Jesus diz que ele é o quê? João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não há espaço para relativizar a Bíblia Sagrada. Muito bem, e nesses ataques, né, a gente já vai para o tópico primeiro, que fala acerca da Bíblia e o espírito desta era, né? Como bem sabemos, a Bíblia, né, como foi lido inicialmente, é inspirada, divinamente inspirada por Deus, e a ação do Espírito Santo é evidente, né, em todo esse processo de inspiração, de produção da Bíblia Sagrada. O comentarista faz menção ao espírito desta era, né, deste século, deste mundo contra o sistema pecaminoso, e que se utiliza de várias ferramentas, irmão Genilson. E a primeira ferramenta, né, podemos dizer assim, a primeira arma, né, de ataque é a desconstrução. Fale-nos, né, mais acerca desse tópico, por gentileza. O comentador ele coloca aqui alguns termos, né? Ele coloca aqui a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida, desconstrução, né? E os comentaristas, inclusive o nosso pastor Douglas Batista, quando nós tratamos no primeiro trimestre falando sobre a supremacia das Escrituras, né? Ele fez menção de um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman, acredito que é assim a pronúncia dele, que ele usa exatamente essa questão da cultura líquida, né? Dessa sociedade líquida
que antes era sólida, mas que agora está se desfazendo e que vai exatamente desembocar nessa questão da relativização das coisas. E dentro desse contexto, eles querem colocar também a Bíblia Sagrada. Só que nós estamos estudando aqui essa lição exatamente para ver como é que nós, como cristãos, devemos apresentar a Bíblia Sagrada. Nesse primeiro tópico, fala a respeito da desconstrução. Para a gente falar de desconstrução, a gente precisa primeiro falar a respeito da construção, daquilo que foi construído. Nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Aí o nosso querido professor com certeza tem a sua declaração, e no nosso cremos já de número 1, né? Nós afirmamos dizendo o seguinte: nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, conforme o texto que nós lemos aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. O comentador ele vem trazendo, dizendo que esse fenômeno melhor dizendo, cultural, que fala a respeito dessa questão da desconstrução, o objetivo dele é exatamente esse, é se contrapor àquilo que se tem como verdade. E para nós cristãos, a Bíblia Sagrada ela é a única regra de fé infalível. É claro, nós como cidadãos, nós temos outros códigos, né, e leis que nos regem. Código de trânsito, nós temos as leis dos municípios, dos estados, mas a única infalível é a Bíblia Sagrada. E nós acreditamos nela, nós professamos a nossa fé em Cristo, acreditando que tudo aquilo que tem na Bíblia é verdade, e nós vivemos pautados em relação a isso. Então, assim, a relativização, ela vem tentar justamente desconstruir isso que nós acreditamos. Esses valores, né, éticos, morais, pautados, né, na Bíblia Sagrada. Hoje, mais do que nunca, né, temos visto inúmeros ataques dizendo, com narrativas, né, dizendo, olha, isso aqui não é errado, isso aqui não é pecado, né? Isso não é bem assim, a Bíblia não fala bem assim. Ou então se diz, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia precisa ser ressignificada, precisa ser atualizada. Olha só, a gente está falando no caso da sutileza, né? A gente sabe quem é o agente por trás de todos esses ataques, que é o maligno. E Satanás, ele não cria, né? A gente não vai ver ele criando como nosso Senhor. Ele vai, na verdade, então ele pega aquilo que foi criado pelo nosso Deus e vai deturpar. Ele vai fazer uma desconstrução. Satanás, semelhantemente ao anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. É um texto de 2 Tessalonicenses 2,14. Olha, que diz: Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ou seja, o maligno, ele vai... Aquilo que é de Deus, aquilo que Deus construiu, porque a gente vai observar que Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva, todo duplo efeito vem de quem vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há variação. Então Deus cria o que é bom e Satanás vai lá e tenta deturpar. Ele vai fazer o que? Ele vai desconstruir. Olha o que Satanás faz com a família. Nós temos a família criada por Deus, monogâmica, heterossexual, e ela é indissolúvel. Então Satanás vai fazer o quê? Não precisa ser monogâmica, vamos bagunçar. Não precisa ser heterossexual, a gente faz uma família homoafetiva. Não precisa ser indissolúvel, separa quando quiser. Então, Satanás ele vai vindo e vai desconstruindo. E mais um ponto no caso, o Satanás, conforme a gente vai observar, ele vai deturpar, né, que é o tema, né, que a gente está falando sobre o espírito desta era. Esta era, o tempo que nós vivemos é o pós-modernismo. Aí o maligno vai fazer o quê com esta temática? Ele vai confundir, ele vai deturpar o quê? Vai desconstruir o que é certo e o que é errado. Não existe o que é certo, não existe o que é errado. Existe aquilo que você crê, aquilo que você acha que é. Queridos, quem nunca ouviu alguma expressão, por exemplo, depende do teu ponto de vista, mas essa é a tua verdade. Isso é relativismo. Então, são sutilezas. E já finalizando, olha só,
no fim dos tempos, nós vamos ver Satanás se levantando com a sua falsa trindade. Ou seja, ele vai lá, ele querendo, ele se levanta e querendo ser parecido, né, querendo se comparar ao nosso Deus com relação à Santíssima Trindade. Ele vai criar ali a sua falsa trindade, a trindade maligna, e aí a gente observa o que? Esse desejo, e já que ele não pode, ele pega o que é certo, aquilo que Deus criou, ele vai deturpar. E com relação à Bíblia é isso. Ele olha para a Bíblia Sagrada. Como é que eu tiro a força da Bíblia Sagrada? Vou desconstruir. E aí a gente precisa ter esses cuidados contra as sutilezas dos ataques de Satanás. E nesses ataques, né, ele não tenta destruir no sentido de deixar de existir, né, mas sim de desconfigurar, né? Desconstruir significa desmontar, desfazer para reconstruir. Então é uma nova construção baseada na primeira, mudando alguns fatores, alguns elementos, fugindo, um conceito que trouxe, fugindo a alguns princípios estabelecidos pela tradição, né? Então ele tira alguns elementos, coloca outros no lugar, então ele desconstrói para construir uma nova construção, só que algo falsificado, né? Algo deturpado. E irmão Genilson, aí já entrando no relativismo, né? É o que Satanás utiliza nessa mudança de valores, né? Como o André falou agora há pouco, tomou como exemplo a família, né? Satanás não veio com um ataque para acabar com a família de toda forma, mas sim de criar novos conceitos de família diferentes do que a Bíblia fala, num verdadeiro relativismo, né? Tudo é relativo, né? Então família nesse molde que a Bíblia traz é relativo, né? Não é absoluto que a Bíblia traz. Isso. Eu trouxe aqui duas definições, né? A definição filosófica de relativismo vai dizer o seguinte: é a teoria de que não existe um padrão objetivo pelo qual a verdade deve ser determinada, de modo que a verdade varia com os indivíduos e as circunstâncias. Então, eles dizem, olha, não tem uma verdade absoluta. A definição teológica vai dizer o seguinte: dizer que a verdade é relativa é alegar que varia com o tempo, o lugar ou de uma pessoa para outra, e que depende das condições de mudança que isso possa trazer, que não há verdade alguma universal, válida para todos os povos, em todos os tempos e lugares. Então, a questão do relativismo, né, a gente vai ver que é algo que, como disse o nosso irmão André, vai mudando, vai variando. O que é uma verdade para ele pode não ser para mim, o que é verdade para mim pode não ser para o irmão Adriano. Então, o relativismo vai andar por esse caminho. Nosso comentador, ele traz dizendo o seguinte: olha, não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo e o que é errado. Mas, na contramão disso, nós temos a Bíblia Sagrada. O escritor aos Hebreus, né, Hebreus 13:8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim, a palavra que Jesus ele deixou, ela não vai mudar porque vai mudar as pessoas, né? Ela não muda porque as circunstâncias mudam. Ela não muda porque o tempo muda, né? Que é exatamente o que eles querem fazer com a Bíblia. Quando fala a respeito de ressignificação, que é uma palavra que agora as pessoas estão utilizando muito, né? Falando aí a questão de atualização, eles querem fazer isso com a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada, ela é invariável, ela não muda, né? Ela é a inerrante, infalível palavra de Deus, porque Deus, né, ele não muda. Deus, ele é o mesmo, e a sua palavra reflete o seu caráter, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele não muda, então a palavra também, ela não muda. Então, assim, dentro do contexto cristão, essa questão de dizer, essa verdade bíblica serve para você, mas não serve para mim, não funciona. A Bíblia Sagrada, para aqueles que aceitaram a Cristo, a verdade é para todos. É verdade. Nós vemos em relação, por exemplo, à criação, né, do homem e da mulher, no livro de Gênesis, né, a narrativa,
E no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus, o Senhor Jesus, né, quando vai falar acerca do divórcio, quando é questionado acerca do divórcio, ele vai dizer: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? A interpretação acerca do início da criação não mudou, né? É exatamente tal como no princípio. Veja que há um lapso temporal aí, Isso. mas a verdade continua sendo a mesma, né? Deus fez o homem e a mulher, macho Isso. e fêmea, né? Vai contra esse relativismo, né, que tem. É interessante que reflete exatamente porque, assim, o Senhor Jesus, através disso, está dizendo exatamente: olha, os tempos mudaram, né? As pessoas mudaram, o contexto cultural mudou, a sociedade é outra, mas o princípio, que é a palavra de Deus, permanece da mesma forma. O relativismo, ele se torna muito perigoso e, na verdade, eu digo que ele é autocondenável. Por exemplo, não, a tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a minha verdade, está tudo bem. Não pode ser assim, a gente não resolve as coisas desse jeito. É uma forma, né, de tentar apaziguar muitas questões, de não, a gente não vai brigar, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha verdade, ou então depende do ponto de vista. Isso não é para a gente. E é autocondenável porque, a partir do momento que eu digo, olha só, se eu digo assim, que sentença, a verdade ela não é absoluta. Se eu digo que a verdade não é absoluta, não significa que eu estou falando a verdade. Ou seja, a sentença que eu acabo de declarar, eu parto do pressuposto que eu estou falando a verdade, só que assim, ela mesmo se condena, porque para você vai falar: não, mas ela não é, como assim, a verdade não é absoluta para você, mas agora a verdade é absoluta para mim. Ou seja, a sentença fica ambígua. Existe a tentativa de que, com relação a esse relativismo, as pessoas conversem melhor, só que isso, na verdade, vai trazer problemas, porque você nunca vai conseguir, por exemplo, entrar em uma conversa, em um diálogo e expor exatamente aquilo que você pensa, porque a pessoa do outro lado vai dizer: não, mas importa só para você. E não é assim que funciona. Nós partimos do pressuposto que existe um Deus, e este Deus, ele expôs a sua verdade, não, a verdade nas Escrituras Sagradas, e nós pautamos a nossa conduta nela. Ou seja, a verdade, a Bíblia, ela não é um livro que vai depender de quem vai ler, se considera ela verdadeira ou não. Ela é, e pronto, verdade. Eu não posso considerar não, mas, por exemplo, uma das sutilezas vai ser, no caso, com relação à Bíblia Sagrada, por exemplo, que a gente vê muito, é o ecumenismo. É dizer: não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, ela leva ao céu, mas todo caminho leva ao céu. E a gente vai ver que, não, mas você é cristão, mas essa é a sua verdade. E não, queridos, aí a gente já entra em conflito, porque existe somente uma verdade e está, né, na Bíblia Sagrada, revelada pelo próprio Deus. E só para fechar esse tópico, né, a gente precisa avançar. A gente vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, né, o exemplo de Cornélio, né, alguém que estava buscando a Deus, orando, jejuando, mas assim, ainda não era salvo. Ele precisava da salvação, precisava ouvir o Evangelho, porque hoje a gente vê muita relativização no campo da fé, diz: basta ter fé na fé, fé em alguma coisa que você vai ser salvo. Não, o texto lá, Deus, né, através do anjo, vai orientar Cornélio a chamar Simão, Pedro, né, para que ele viesse e levasse a mensagem, entregasse a mensagem do Evangelho, através da qual ele e toda a sua família seria salvo. Então é daí ver, né? Então, assim, ele precisava ouvir o Evangelho. De fato, Jesus é o único caminho. Bom, tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. Tá? Nós vemos hoje bastante esse termo, né, do politicamente correto, irmão Genilson. Mais do que nunca aí há um certo receio, né, do que se vai falar, do que se vai dizer, porque aí há essa onda do politicamente correto e estão querendo até mesmo calar, né, a Bíblia Sagrada, ou nos calar, né, nos proibindo de falar verdades que estão escritas na Bíblia Sagrada. Isso. O comentador traz aqui, né, a criação dessa narrativa, né, do politicamente correto, que vai contrário àquilo que a Bíblia defende. E o texto que ele trouxe aqui é muito interessante,
né, que é o Salmo de número 11, versículo 3, que diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, né? Ou seja, quando a base é tirada, o que o justo pode fazer? A ideia aqui do salmista é dizer o seguinte, que aquilo que foi posto como certo, como correto, como base para a criação de alguma coisa, quando essa base é tirada, o que vai se fazer? O discurso do politicamente correto, ele tem exatamente esse objetivo de causar essa desconstrução, de tirar aquilo que já foi colocado, né, e impor uma nova forma de ver as coisas e de agir, de maneira que assim, o discurso parece legal, né? Porque a ideia não é para não constranger ninguém, é para envolver todo mundo, é para incluir todo mundo, é para não traumatizar todo mundo, né? Então, assim, a gente vê isso nos filmes, né? A gente vê isso nas séries. O que acontece? Quando nós vamos observar essa questão do politicamente correto, a ideia é envolver todo mundo e não causar confronto com a pessoa em relação às verdades estabelecidas, né? Chegando ao extremo, assim, de querer equiparar todo mundo, né? Eu vi outro dia em um filme essa ideia do politicamente correto sendo implantada, aonde eles tinha lá um campeonato, né? E eles estavam jogando bola e estavam medalhas lá para todo mundo, né? E eu até comentei com a minha esposa, digo, olha, essa ideia aqui é a ideia do politicamente correto, de que não, aqui não tem perdedor, é todo mundo ganhador, isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia Sagrada vai mostrar que a base que foi colocada, a base aonde a sociedade ela está posta, que é a família pautada na palavra de Deus, ela precisa continuar, independente do que a pessoa ache que do ponto de vista dela está errado ou não. A nossa sociedade ela foi criada dessa forma, né? Nós temos aí o pastor Ciro Sanches Iborti, tem até um livro interessante que é João Batista, né? O pregador politicamente incorreto, né? Então, assim, tem expressões, tem palavras, né, que a gente fala, que alguém diz, não pode falar isso, não pode fazer dessa forma, não pode fazer assim, não pode falar assim para não constranger, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que nós não podemos ceder a esse tipo de comportamento, porque a verdade ela precisa ser dita. Como foi falado aqui pelo nosso irmão André, o inimigo ele tenta bagunçar tudo aquilo que Deus criou. Então, assim, se nós estamos vendo a sociedade caminhando para legalizar o aborto, legalizar a união homoafetiva, e a gente fica calado como igreja, querendo abraçar o discurso do politicamente correto, a gente vai estar trabalhando contra Deus, porque a gente não está pregando a verdadeira palavra. E a palavra de Deus condena essas questões e elas devem ser anunciadas. Isso, e quanto a essa anunciação, né, da verdade, esse anúncio da verdade, proclamação do Evangelho, irmão André, estamos em meio a uma criminalização da opinião, né? Então, assim, se você pregar o que está na Bíblia Sagrada, né, dependendo do que você for falar, você pode ser taxado dos mais diversos aí adjetivos, né, de homofóbico e outras coisas mais. Olha só, enquanto que a Bíblia, né, ela vai nos mostrar o padrão moral de Deus a ser seguido pelo homem, a gente vai observar que o politicamente correto é o padrão moral de Satanás. Ora, o politicamente correto ele vai tentar, no caso, né, e a gente já vai entrar nessa questão, politicamente correto ele vai tentar colocar a ideia linda, bonita, de que é para evitar conflitos, só que, na verdade, para isso eu permito que o meu irmão chegue ao ponto de continuar errado. Isso está errado, isso não é bíblico, isso daí é uma sutileza de Satanás. E voltando aqui, olha, no politicamente correto, que a gente observa que não há verdade absoluta e não há padrão moral a ser seguido. Eu devo concordar com o moral pecaminoso de qualquer pessoa sob o disfarce de respeito a esse indivíduo. Precisamos
pontuar, queridos, que não existe um cristão politicamente correto, um cristão que defenda a ideia do politicamente correto. Não existe esse cristão. E aí entra nessa questão justamente da criminalização da opinião. Olha, imaginem um cristão politicamente correto pregando que Jesus é o único caminho. Não existe. Porque a primeira coisa que vai ser dita para esse cristão, no meio de outros politicamente corretos, se ele ousar falar isso, é que vão taxar ele: tu é muito exclusivista. E somos. Nós somos exclusivistas com relação à salvação. Para o crente, basicamente o único caminho é Jesus. Então não existe esse meio termo. E aí entra uma mordaça, né, na igreja. Porque agora a igreja ela já não pode falar abertamente, por exemplo, um dos pontos, que é o principal, eu vou colocar a soteriologia, a salvação, a igreja já não pode dizer abertamente, se for levar, né, pelo politicamente correto, a igreja vai poder falar que Jesus é o único caminho. Ela está cometendo um crime, olha aí, ela pode sofrer se continuar o mundo como está, que hoje, até posso estar equivocado, mas crimes de opinião não poderiam, pelo menos não deveriam ter leis para isso prender. Existe sim as penalidades e tudo mais, mas hoje está virando, num caso de opinião, você citar uma opinião, você não precisa concordar comigo, mas já virou crime. Daqui a pouco, queridos, a igreja ela vai estar padecendo. Por quê? Porque a igreja ela vem contra tudo que se chama, tudo que é pecado. A igreja vai e diz: olha, isso aqui é pecado. Aborto não, mas você tem que respeitar. Não, nós respeitamos, amamos, mas não concordamos. Então, assim, a igreja ela não pode de maneira alguma, os crentes, os irmãos, entrar neste caminho do politicamente correto, porque compromete a pregação do evangelho. Isso. Não posso mais dizer que Jesus é o único caminho, porque você está dizendo que tem a verdade, e quem é você para dizer que tem a verdade, sendo que a verdade ela é relativa, depende de mim, depende do que você quer acreditar. Não depende. A Bíblia, queridos, ela entra como, de fato, a autoridade que ela possui diretamente do próprio Deus, fundamento da verdade. Ela roga, ela tem esse poder de chamar para si e dizer que ela é verdadeira. Ela diz isso, ela tem esse poder, e isso incomoda demais, porque ela chama pecado de pecado. Ela não chama, por exemplo, não, isso é um erro, isso é um equívoco do homem. Pecado é pecado. O homem, ele não aguenta. O inimigo vem com o politicamente correto, tentando calar, e hoje cristãos são, se nós observarmos como estão as redes sociais, por exemplo, a rede social, nós temos canais conservadores que são tirados do ar porque colocam mensagens cristãs. E onde é que está o problema em eu dizer que Jesus é o único caminho? Eu posso ser chamado de discurso de ódio, porque eu não estou respeitando outras religiões. Respeitamos, mas não concordamos. Amamos, mas precisamos pregar a verdade. Ora, e o politicamente correto, ele vem hoje mordaçar. Olha só, não pode falar, a gente pode falar de qualquer outra coisa, mas não podemos falar, por exemplo, quando nós aqui estamos dizendo que concordamos com a Bíblia, quando dizemos que entendemos que o casamento ele é heterossexual, se nós formos para o politicamente correto, nós estamos com um problema, porque a gente não poderia falar isso. Isso não é bonito, isso não é legal, não fica interessante, mas é a verdade. Hoje, no mundo em que está, né, vou botar essa pauta novamente, já foi batida, mas só para reforçar, estamos se divorciando, não fica legal dizer que é errado, mas é errado, a Bíblia está dizendo que é errado, existe um padrão moral absoluto, existe uma verdade absoluta, e a Bíblia é sagrada. Então a gente está hoje vivendo um período em que a igreja ela está numa luta, né, diante desse relativismo moral, ela permanecer em pé, porque, volto a dizer, ela é coluna e ela é fundamento da verdade. Muito bem, e já indo para o terceiro tópico, que fala que tem como tema a Bíblia e o outro Evangelho, quero somente ler Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, quando ele diz: maravilho-me de que tão depressa
passasseis daquele que vos chamou a graça para outro evangelho, outro evangelho. E aqui o comentarista ele vai tratar, né, de duas temáticas, e a primeira dela, ao falar de novo evangelho, que é algo muito importante, é em relação à interpretação, né, o método, a metodologia de interpretação das Sagradas Escrituras. Irmão Genilson, há quem diga, né, que precisamos atualizar esse método de leitura, de interpretação da Bíblia Sagrada. Aqui é uma continuação do tópico 2, né? Essa questão aqui do relativismo e também do politicamente correto, né? O que acontece? Quando alguém diz que precisa ressignificar a Bíblia, né? A ideia é exatamente como disse aqui o nosso irmão André, né? Agradar a todo mundo, agradar a todos. A pessoa está no erro e abraçar ela com esse erro e tudo, né? E assim, essas pessoas elas não querem confronto, elas não querem ser confrontadas, não querem que a verdade seja dita para elas, né? E a seu bel prazer, o que eles vão fazer? Eu vou olhar um texto bíblico e eu vou interpretar de acordo com o meu ponto de vista, de acordo com aquilo que eu acho que é certo, né? E a Bíblia Sagrada vai condenar esse tipo de atitude, porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus e o que prevalece é a vontade do autor e não a vontade de quem está lendo. Então, assim, o texto bíblico ele veio de Deus para nós e essa é a vontade de Deus revelada para nós. Nós não podemos simplesmente pegar e interpretar a Bíblia de acordo com as nossas necessidades, de maneira nenhuma. Eu gostaria de ler um texto, né, que ele colabora também aqui com o textual da nossa lição, que é na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, né? Olha o que o apóstolo Pedro diz, versículos 20 e 21. Ele diz: olha, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro deixa claro dizendo o seguinte: olha, o que está escrito na Bíblia já é a vontade de Deus revelada. Não precisa de uma particular interpretação. Não, é aquilo que Deus falou e aquilo que Deus falou, ela é a verdade. É um erro. Infelizmente, a gente vê líderes religiosos, né? E hoje em dia até pessoas leigas que não entendem, que não conhecem de Bíblia, defendendo a bandeira do amor, um amor aí que abraça tudo, que acolhe tudo, que cobre todo tipo de erro, querendo exatamente ensinar, né, para nós que já aceitamos a Cristo, como interpretar a Bíblia, né? E o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: olha, a Bíblia ela foi dada por Deus. Quem tem o Espírito Santo são aqueles que aceitaram a Jesus, e o Espírito Santo fala com aqueles que fazem parte da família de Deus. Então a gente vê hoje em dia pessoas que nem professam a fé em Cristo, querendo interpretar e condenar a atitude daquele que é cristão. É uma artimanha de Satanás, é uma sutileza de Satanás que tem tentado de toda maneira acabar com a autoridade da Bíblia e fazer com que essas pessoas continuem no seu erro. Só que nós precisamos continuar falando a verdade. Se a pessoa não abandonar os seus pecados, a pessoa ela está destinada para ir para o inferno. Todos que vieram até Jesus, que estavam nas suas condições erradas, Jesus disse: olha, vai e não peques mais. Jesus não aceitou a pessoa da maneira como ela estava, de maneira nenhuma. Então esse discurso aí do politicamente correto, não, você pode vir, não precisa abandonar a sua vida antiga, não, né? Como já foi falado aí outras vezes, Deus ele não nos aceita como nós somos, porque se ele nos aceitasse, não precisaria que Cristo morresse lá na cruz do Calvário para exatamente Deus perdoar todos os nossos pecados. Isso mesmo. E essa questão da metodologia de interpretação é baseada no leitor, né, e não no autor. Não leva em consideração aquilo que Deus
está querendo, está transmitindo, mas sim aquilo que eu quero que a Bíblia fale, né? Essa questão do foco no leitor. Irmão André, isso traz sérias consequências, né? Porque assim, o método de interpretação, o método hermenêutico, né, que o comentarista vai falar, que é justamente a arte de interpretar a Bíblia Sagrada, nós utilizamos o método histórico-gramatical, né? Então nós vamos ver o contexto, né, histórico, o que é que o texto significou, né, qual o significado para aqueles leitores originários, né, aqueles primeiros leitores, os destinatários primeiros, né, e para depois trazermos para a nossa cultura, e não o inverso, né, não ler pela ótica da nossa cultura. Jesus, ele foi desafiado para interpretar o texto do divórcio, né, não falando aqui não do divórcio em si, mas sim, porque já foi falado, mas sim da interpretação, porque eles estavam trazendo uma questão bíblica para que fosse interpretado à luz do contexto daquela época. Mas Jesus vai para a origem, não é? Isso. Para depois responder eles de uma forma mais adequada. E, exatamente. A metodologia que é aplicada está sendo, na verdade, de fora para dentro. Você já tem um interesse, um pressuposto, e você vai pegar apenas o texto e vai manipular. Essa é a palavra que a gente pode colocar. Você vai manipular o texto sagrado para forçar a dizer aquilo que ele não está dizendo. E, queridos, nós temos muitos versículos que hoje foram deturpados, muitos, tá? Nós temos teologias criadas por aí, que são teologias heréticas, justamente porque pega-se a Bíblia, isola-se um texto e diz, não, olha aqui, ó, é isso aqui, e não é. A Bíblia, nós precisamos observar que Deus, ele não mudou. O que ele estabeleceu, ele é coerente com ele mesmo. A Bíblia, ela demora, o compêndio da Bíblia demora aproximadamente 1.600 anos para poder termos este material. A Bíblia Sagrada, ela não está faltando nenhum livro, não tem mais um livro inspirado por aí, que alguns gostam de ver documentários, e tem muito documentário aí terrível, errado, e muitas vezes tem lá um PhD ou um doutor em divindade que não é teologia. E nada. Não está faltando um livro na Bíblia, porque um livro não está faltando, queridos. Completa. A Bíblia não está faltando nenhum livro e não precisa ser acrescentado, tá? Nada. A Bíblia, ela está completa da forma como o próprio Senhor. A Bíblia, ela não foi, né, homens lá que colocaram, não, o próprio Deus esteve ali, vamos dizer assim, auxiliando para que nós tivemos exatamente o material, os livros que nós temos hoje. Então a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa acrescentar, não precisa retirar nada. Se eu digo que a Bíblia está faltando alguma coisa, eu estou dizendo que meu Deus está errado. Deus errou em algum processo, e não. Ou seja, eu não preciso uma nova interpretação vou colocar aqui, da minha opinião, do que eu penso sobre o que o texto está dizendo. Não posso fazer isso, eu preciso ver o que o texto está dizendo. Essa é a preocupação do exegeta, é saber, o que o texto sagrado está fazendo. E aí nós temos os métodos, nós precisamos ver o contexto ali imediato, o contexto geral, a gente precisa ver a raiz da palavra, a exegese da palavra. Nós temos as ferramentas que os teólogos utilizam para entender. Então não é de fora para dentro. A Bíblia, ela fala como é de dentro da Bíblia Sagrada para fora. Ela que vai me falar a palavra. Então a Bíblia, ela não, e tudo isso acontece por essa forçação da Bíblia dizer o que eu quero que ela diga e não o que o autor está de fato dizendo. Ela tem uma raiz, qual eu quero que ela se amolde, eu quero que ela fique moldada aos padrões morais da minha época. Eu quero que a Bíblia fique moldada aos padrões morais éticos errados da minha geração. E aí por exemplo, minha geração passa por determinado, eu quero, por exemplo, legalizar aborto. Vou colocar essa temática. Eu vou lá em algum ponto da Bíblia isolado. Olha, não, como bem que a Bíblia está dizendo, e ela não legaliza. A gente não lê versículos isolados. A doutrina bíblica, ela não se forma de versículos isolados. São versículos que concordam entre si, que eles dão a completude. Aí a gente vai, a Bíblia fala,
Então, assim, é por isso. Então, a Bíblia ela não se adequa ao homem. É o homem que precisa se adequar aos valores que a Bíblia apresenta. E isso tem gerado, né, inúmeras teologias, né, outros evangelhos, e o comentarista vai falar evangelho social, evangelho ecumênico, evangelho homoafetivo, justamente para poder agradar, né, esta era em que nós vivemos. E o comentarista vai dizer: qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Então, muitos, para se enquadrar dentro desse discurso do politicamente correto, têm mudado o método interpretativo da Bíblia Sagrada para poder se adequar a esse novo sistema. Indo para o quarto tópico, né, falando aqui agora da Bíblia Sagrada, e já até foi adiantado já um pouco, o irmão Genilson, a Bíblia é sempre atual, né? O tema é a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. E primeiramente, né, antes de tudo, a Bíblia é revelada por Deus, né? Isso é muito significativo. Não, demais. O texto aqui do apóstolo Paulo na segunda carta, né, a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, né, o termo que vai aparecer lá no grego é exatamente theopneustos, né, que significa literalmente soprado por Deus. Então, assim, a origem é em Deus. Como eu li aqui em 2 de Pedro 1:20, o apóstolo Pedro falando exatamente que a Escritura foi criada pela vontade de Deus, porque alguns vão se apegar, né, querendo defender essa questão aqui do relativismo, né, do politicamente correto, vão dizer: não, a Bíblia contém erros porque ela foi escrita por homens, né? Foi escrita por homens. De fato, a Bíblia foi escrita aí por aproximadamente 40 escritores, mas diferente de qualquer outro livro que as pessoas consideram sagrados, a Bíblia é a única que foi inspirada por Deus. Deus, ele inspirou os escritores sagrados para escreverem cada palavra da Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos essa questão, né, a gente cai justamente, né, nesse aspecto de que, se Deus ele inspirou os homens para registrar a sua vontade, não tem como agora a gente querer desconstruir e pegar a Bíblia para adequar a nossa vontade, aquilo que nós queremos. Não, Deus ele continua sendo soberano. E é interessante porque assim a verdade, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada é revelada por Deus, não é revelada pelo homem. Não é o homem buscando a verdade acerca de Deus, querendo saber como foi que tudo começou, e o homem revelou, descobriu, descortinou, não é isso que significa revelar. Não, é Deus se revelando ao homem, por isso que é a revelação de Deus, né? Deus é maravilhoso. Irmão André, né, já fechando aqui esse tópico, né, sobre a revelação e inspiração das Sagradas Escrituras. Isso. A Bíblia ela não é um livro qualquer, ela é o livro dos livros. Então, assim, a Bíblia ela não tem como, é um livro que se torna sempre atual, é um livro atual. E se a gente for observar há quanto tempo nós já temos, são muitos, né, do último dos apóstolos, ali João, seu escrito, até hoje, passa-se tempos e tempos, e a Bíblia ela continua tão atual. Mas por quê? Dizem até, né, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso. A Bíblia Sagrada. Mas e por que ela é tão atual? Ela é inspirada pelo próprio Deus, ela é revelada, ela foi revelada e foi soprada, né? Deus utilizou os homens das suas mais diversas profissões, das seus mais diversos intelectos e de várias épocas diferentes, e eles sempre escreveram ali concordando com as suas palavras. E a gente vai observar que tudo isso só acontece, a Bíblia só se torna tão atual porque foi o próprio Deus. Deus está envolvido, Deus tem todo o interesse com a sua palavra, com a Bíblia Sagrada, com a revelação dele aos homens. Então, por isso que a Bíblia Sagrada ela é esse distintivo,
vai passar tempo, amanhã vai acontecer várias coisas, mas a Bíblia vai continuar sendo atual e ela vai permanecer sendo a palavra do nosso Deus. Temos ataques dizendo maligno, não, isso foram criações de homens, foram homens que escreveram. Não, poderíamos ficar aqui discussendo e mostrando que não teria como, em tão largo espaço de tempo, eles concordarem, sendo que eles nem se conheceram. Não dava para, por exemplo, se a gente dizer que Moisés foi lá e conversou com Paulo, vamos concordar aqui, para a gente falar aqui sobre a matemática, que é, no caso, Jesus, o tema central, assim como vários, né? Não daria. Então, assim, a Bíblia ela é soprada pelo Espírito Santo de Deus aos apóstolos, aos diversos homens, a esses aproximadamente 40 autores. Por isso que ela vai sempre se tornar relevante, por isso que a Bíblia ela é tão atual e por isso que nós estamos aqui defendendo, né, o livro, que ele é o livro dos livros, né? Ele não é qualquer livro, ele é o livro que o próprio Deus nos deu, se revelando. A gente precisa voltar a falar, né? Enquanto os filósofos buscavam a verdade na razão e tudo mais, e não chegaram. Paulo diz que eles ficavam tateando, né, procurando a Deus como que fossem achar, e não encontraram. E o próprio Deus vem e fala: não, olha, eu estou aqui. Ele se revelou, né? Foi do prazer, do agrado do Senhor se revelar a nós. Graças então nós louvamos, engrandecemos e utilizamos a Bíblia Sagrada como nosso manual de fé, né, e de prática. Nossa conduta é baseada na Bíblia Sagrada, e é por isso que nós defendemos a Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso guia. Deus nos deu para nos guiar no seu caminho ao céu de glória. Só retomando a verdade prática, a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. Irmão Genilson, suas considerações finais acerca dessa lição tão profunda. Isso. As minhas considerações ficam exatamente a respeito dessa nossa verdade prática, né? A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela é infalível, né? Ela não contém erros, né? Não contém erros, por isso ela é inerrante e ela é a palavra de Deus, a regra de fé e prática para as nossas vidas, e cremos que, seguindo aquilo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus, nós chegaremos ao céu de glória. Glória a Deus. Irmão André. Sim, independente, né, de qual seja aí a versão dos nossos ouvintes, das traduções, que ele tenha certeza, né, que ali é Bíblia Sagrada, não é menos Bíblia Sagrada, não é mais inspirada, menos inspirada, não, ele tem um exemplar da palavra de Deus, e ele pode abrir a Bíblia e esperando ainda que Deus vai falar com ele, esperando ainda sim, né, que Deus está ali. Então, ainda naquela mesma expectativa, vou abrir a Bíblia Sagrada e vou aqui ler, entender. E quando a Bíblia, a palavra de Deus, até, né, Deus falar conosco, Deus colocar ali a sua palavra e toca, é o próprio Deus. Então, assim, você pode continuar aí tendo a sua Bíblia Sagrada, né, amando ela, ame a palavra de Deus. Nós somos, né, chamados a amar a palavra. Então, assim, não menospreze e não permita que essas sutilezas façam com que você diga: não, a minha Bíblia ela não tem esse poder todo. Ela tem poder sim. Como assim poder? Porque poder no sentido de te levar. Ela pode, né? Ela te leva ao Criador, ela te dá força, ela te levanta, ela te dá vida. Queridos, não dá para desprezar este manual de conduta moral do nosso próprio Senhor. Então, ame a palavra. Vou fechando, eu poderia citar Salmos 1, né, que diz: antes tem o seu prazer, a sua alegria onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, graças a Deus. Encerramos aqui, né, mais um estudo da lição bíblica, e nós queremos agradecer, né, a você, amado irmão, que esteve conosco durante este momento, e vamos neste momento encerrar com oração. Gostaria de pedir ao irmão André que nos despeça em oração. Amém, oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós mais uma vez te louvamos, te engrandecemos e bendizemos ao teu poderoso nome. Santo Deus, nós queremos desde já, Senhor Deus, te agradecer pelo este momento, pela oportunidade, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os ouvintes, ó Senhor Deus, que estiveram aqui, Pai, conosco, ó Senhor Deus, aumentando, Senhor Deus, cada vez mais a sua dedicação à tua palavra, ó Senhor Deus, para que cresçam em graça, para que cresçam em conhecimento, Senhor Deus, para que tenham, Senhor Deus, em suas mãos as armas para lutar, Senhor Deus, contra tantas, Senhor Deus, sutilezas que o inimigo tem
intentado, ó Senhor Deus, contra a noiva do Cordeiro Santo. Deus, abençoa toda a equipe, ó Pai, que esteve aqui participando, Senhor Deus, o pessoal da mídia, Senhor Deus, os meus irmãos, Senhor Deus, porque estamos aqui pela Tua bênção, Senhor Deus, pela Tua mão. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor Luiz, pastor presidente, pastor Luiz Rios, assim também como todo o corpo de pastores, todos os obreiros aqui desta igreja, ó Senhor Deus, ser conosco em tudo e fica e permanece em nós, porque estas bênçãos pedimos e em fé nós te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado a todos e até o próximo programa, com o favor de Deus.